falou dessa cobiça do futebol europeu, 30 e tantos milhões lá de euros, mas você falou o seguinte, ó, o Vasco tenta renovar o contrato do jogador. Tem alguma novidade em relação a isso? É isso. A novidade aqui é o tempo de contrato que o Vasco oferta para o Ryan. Trouxemos, como você disse, que o Vasco tentava negociação de renovação até para esticar a multa rescisória e se proteger contra o interesse dos tubarões do futebol europeu. O Vasco continua avaliando o jogador em 30 milhões de euros e ofereceu para ele um novo contrato até dezembro de 2028. O contrato atual é válido até dezembro de 2026, ou seja, mais um ano e alguns meses de contrato. E na verdade, e vocês falaram isso, você, Bruno, e o André falaram semana passada que na verdade esse contrato novo é mais para se resguardar, mas não significa que vá ficar. Então a oferta o Ryan não respondeu por enquanto ainda, um novo contrato até dezembro de 2028, totalizando assim 3 anos de contrato. Boa, então informação importante que o Bruno Andrade traz pra gente, tomara que fique, né? E que seja convocado pra seleção também. Bom jogador. Ô, Hernan, vamos falar do São Paulo? Posso trazer uma outra informação do Ryan, coisa rápida? Pode. Pode. Essa é mais uma visão de quem mexe com o Ryan, não necessariamente é uma informação, é um feeling, mas que a gente tem que ficar com os olhos bem atentos. O Deco, diretor esportivo do Barcelona, luso brasileiro Deco, enfim, velho conhecido nosso do futebol brasileiro e futebol internacional, ele lá atrás era um dos empresários do Ryan. Tinha participação no presente e no futuro do Ryan. Depois que o Deco assume a direção do Barcelona, ele abre mão de jogadores que tinha à disposição, entre eles o Rafinha, que eu entrevistei semana passada. Mas como tem um conhecimento grande das qualidades, das características, do perfil, o Ryan automaticamente é muito bem avaliado pelo Barcelona. Não é mais agenciado pelo Deco, tem como intermediário principal o Pini Zahavi, trouxemos essa informação na semana passada, o israelense Pini Zahavi, ex-MSI, mas é isso, não digo que o Barcelona vai contratar ou vai fazer uma proposta pelo Ryan, o que eu digo é que o Ryan é muito bem avaliado pelo Barcelona, ponto 1, pela qualidade, e ponto 2, porque o Deco o conhece muito bem e já não é de agora. Boa, aí então, atenção, hein, o Deco acompanhando também. Ô, Hernan, a gente vai falar do São Paulo, mas o pessoal do Palmeiras está acompanhando o programa. Tá. Eles estão mandando mensagem aqui, ó. Por que o Flamengo, que teve decisões controversas a seu favor nos 2 jogos, segue falando em complô para beneficiar o Palmeiras? E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN analisando um pouquinho sobre a situação de Ryan, atacante do Vasco da Gama, que pode a qualquer momento estar de malas prontas para o futebol europeu. O Bruno Andrade até atualizou sobre a situação envolvendo a equipe do Barcelona. O Barcelona tem muito interesse no jogador e pode ser, sim, que Ryan seja negociado com a equipe espanhola. Seria um salto gigantesco para uma equipe também gigantesca do cenário mundial. Você acha que o Vasco deveria segurar Ryan por mais tempo? O Ryan deveria jogar, por exemplo, até metade do ano que vem, até o final do ano que vem? Como que você enxerga a situação envolvendo esse jovem jogador do Vasco, jogador de muita qualidade, canhoto, tem uma explosão física gigantesca, é um cara que é muito forte, privilegiado fisicamente, e obviamente a gente não pode esquecer que vem fazendo uma temporada exuberante. O Ryan, ele é o principal destaque do futebol brasileiro hoje, ainda mais com a idade que ele tem. Pela idade que ele tem, é um cara que vem jogando muita bola. E eu acho que o Vasco tem que realmente valorizar esse jogador, porque pensando assim, no ponto de vista que o Ryan quase foi negociado com a empresa do John Testo por 12 milhões de euros, e hoje ele valendo 30, 40, 50 milhões de euros, é a mudança realmente da água para o vinho. O técnico Fernando Diniz, inclusive, tem uma parcela gigantesca por conta se caso essa venda se concretizar de maneira espetacular, como a gente imagina que vai ser, o técnico Fernando Diniz tem ali uma grande responsabilidade, porque ele foi o cara que, ligou ali a chavinha do Ryan, deu aquela despertada no jogador e conseguiu explorar tudo aquilo que a gente imaginava do Ryan. O Ryan na base, né? Todo mundo que olhava a base do Vasco sabia que o Ryan teria condições totais de render no profissional. Porém, passou técnico e mais técnico, várias situações acontecendo com a equipe do Vasco, né? De brigar para não cair e tudo mais.
e o Ryan não conseguia desempenhar seu futebol. E a partir disso, o Diniz conseguiu puxar ele para o lado, falar assim: Ryan, eu tô contigo, eu confio muito no seu potencial, e tá aí, ó, o resultado tá nesse momento diante de nossos olhos. O Ryan tem várias especulações envolvendo o atleta, alguns nomes da Europa, como por exemplo o Tottenham, Aston Villa, também teve já o Al Hilal da Arábia Saudita, também interessado no futebol do Ryan. Assim, são várias equipes de olho no jogador, e o mercado se volta para o Ryan. Talvez, né, segurar o Ryan, por exemplo, até metade do ano que vem seria ideal, porque é onde a janela de transferência do futebol europeu acontece com maior intensidade, acontece com maior vigor, com maior dinheiro, digamos assim, né? Vamos ser sinceros, falar o português claro, é onde o dinheiro rola solto na janela de transferência do futebol europeu. Porque quando é metade do ano nosso, é o início de temporada do futebol europeu. Então, os times estão montando o seu elenco, estão querendo sempre as melhores peças, as melhores oportunidades, e é onde os caras realmente despejam dinheiro. É onde acontece ali as mágicas, digamos assim, do futebol europeu. É onde 500 milhões, 300 milhões, 600 milhões, é onde acontece as maiores negociações do futebol mundial. Então, assim, talvez segurar o Ryan por mais um tempinho seria legal por conta disso, para que possa ter uma margem de venda maior do que o Vasco da Gama projeta, pelo menos por agora. Sobre a equipe do Vasco, que vai enfrentar hoje o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser realizado no Maracanã, a princípio ali uma média de 50 mil, 55 mil pessoas que devem estar presentes no Maracanã para esse jogaço de bola. É clássico, é Campeonato Brasileiro, é Vasco da Gama, é Fluminense. O Vasco deve vir com a provável escalação a seguinte: goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, voltando da seleção brasileira, ele ficou de fora contra o Fortaleza, mas o Vasco da Gama, mesmo sem Paulo Henrique, conseguiu uma belíssima vitória por 2-0. E agora com o lateral direito, que vem jogando muita bola, inclusive foi convocado e lembrado pelo Ancelotti nesse amistoso contra a Coreia e também contra o Japão. Ele foi titular contra o Japão e fez gol. Isso mesmo, Paulo Henrique está sendo cotado, inclusive, para a Copa do Mundo. Então vamos lá, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Como volantes, como o Gumoro está suspenso, né, tomou cartão vermelho direto contra o Fortaleza, a tendência é que tenha Barros e Tietê como volantes para esse clássico. E armando jogada, Felipe Coutinho. Na ponta direita, Andrés Gomes, ponta esquerda, Nuno Moreira e na frente, Ryan. Essa é a provável escalação do Vasco da Gama. Lembrando que Pablo Verratti, a tendência é que seja reserva no jogo de hoje. O Pablo Verratti vem amargando ali o banco de reservas após péssimas atuações. O Verratti não vem jogando bem, vem oscilando demais, e a tendência é que o técnico Fernando Diniz mantenha esse padrão, mantenha a velocidade, a explosão de Andrés Gomes pela ponta direita, que tem dado muito certo. Andrés Gomes, por exemplo, deu assistência no jogo contra o Vitória, foi muito bem contra o Fortaleza, e a tendência é que esse colombiano seja o titular no jogo de hoje. Já a provável escalação da equipe do Fluminense, do técnico Luiz Obeldia, tô até buscando aqui rapidamente, né, porque eu não tinha de cabeça essa escalação, né? Lembrando que, como eu falei com vocês, 50 mil ingressos emitidos para a partida de logo mais no Maracanã. Vamos lá, passar aqui para vocês a provável escalação da equipe tricolor do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. A provável escalação tem um goleiro Fábio no gol, lateral direito Samuel Xavier, zagueiros Thiago Silva e Freitas, lateral esquerdo René. Como volantes, Hércules e Martinelli, armando jogada Lúcio Acosta, retornando após sentir algumas dores musculares. E na ponta direita, Canobi, ponta esquerda, Serna, e na frente, John Kennedy. Essa é a provável escalação da equipe do Fluminense para enfrentar a equipe do Vasco da Gama em jogo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, portanto, esse foi o nosso vídeo. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil
E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!